Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime Comédia e a história de hoje é sobre o maníaco do parque da Rússia. A história de hoje se passa no subúrbio de Moscou, numa cidade chamada Krasnoyarsk, mas cujo apelido era Jopamira, que significa cu do mundo. Sem desrespeito pela cidade, mas porque palavras, dicção, fatos, frases, palavras, dicção. Eu vou chamar de Jopamira. Jopamira era uma cidade que era bastante negligenciada pelo Estado, daí no cu do mundo. Especialmente depois do final da União Soviética em 1991, e era considerada uma cidade marginalizada. No entanto, apesar da fama de ser o cu do mundo, Jopamira era uma cidade que tem um parque que chama Betsac, que é gigante e tem 10.930.000, falei certo? 30 mil, não sei, números enormes, porque eu nunca tive dinheiro na vida, metros quadrados. Apenas quem mora em São Paulo e conhece o Parque Ibirapuera, segundo o Google, o Parque Ibirapuera tem 1.540.000 metros quadrados, ou seja, esse parque da Rússia tem quase, matemática, 8 vezes o tamanho do Ibirapuera. Tô ótimo. O lugar era frequentado basicamente por todo mundo que vivia na Jopamira, porque era a única coisa que tinha pra fazer na Jopamira. Mas ele também era um ponto turístico para outras pessoas que viviam perto de Moscou. Então esse parque, que era maior do que, como eu disse, Ibirapuera, Central Park, enfim, era gigante. Esse parque nacional lá na Rússia tinha trilhas para as pessoas fazerem caminhadas, corridas, áreas para esquiar, patinar no gelo. E tinha logo na entrada, assim como eu acho que tem aqui, aquelas mesinhas que tem um tabuleiro para jogar, tipo, damas ou, como chama, xadrez. E nesse parque, obviamente, também tinham partes preservadas, ou seja, floresta, ou local de pegação, aqui no Ibirapuera. Fatos. Eu não sabia que o Ibirapuera tinha essa. Porra! A gente vai fingir que a gente cruzou. Então, assim, tinha floresta. Floresta é local para ser humano ficar vagando? Não, né? Não. Floresta não é local para ser humano ficar vagando alguns milhares de anos. Mas imagina largados e pelados filmados nesse parque. Enfim, eu imaginei. Em 2001, no entanto, muita gente parou de frequentar o parque por causa de algo que na época era descrito como apenas um estranho fenômeno. Entre os meses de maio e julho de 2001, 10 pessoas foram reportadas desaparecidas logo após entrarem nas partes floresta desse parque e não retornarem. Todas essas 10 pessoas foram descritas como tendo sido vistas sozinhas pelas pessoas que reportaram os desaparecimentos, que seriam os primeiros suspeitos, e todas essas pessoas eram homens. Mesmo depois que as famílias desses homens reportaram os desaparecimentos deles para as autoridades, nenhuma investigação de fato aconteceu, porque, aspas, as pessoas têm o direito de abandonar a família, fecha aspas. Basicamente, a polícia e supostamente, eu digo porque supostamente, não via aquele fenômeno como incomum, então não tinha o que ser investigado. Uma segunda teoria para o desaparecimento dessas pessoas é que elas poderiam ter cometido suicídio. Aliás, eu vi recentemente um documentário sobre uma coisa parecida no Japão, mas eu não lembro o que era, mas eu lembro que eu vi, numa Floresta X. O que eu acho estranho, e talvez isso seja uma questão ocidental, mas aqui na minha cabeça, se havia uma teoria de que pessoas cometiam suicídio no lugar X, ou seja, nesse parque, ou em qualquer lugar, na verdade, eu acreditava, e talvez essa seja uma crença ocidental, que as autoridades tinham o dever de pelo menos checar. Mas enfim, nada foi feito. Até o final de 2001, mais 4 homens, aliás, desapareceram ali naquele parque. Então, 14 pessoas até então. Assim como as outras famílias, essas famílias desses outros 4 homens reportaram os desaparecimentos, que também não foram investigados. E, eventualmente, essas famílias seguiram a vida como as outras famílias simplesmente tiveram que seguir a delas. Entre os anos de 2002 e até o final de 2005, 25 pessoas desapareceram no parque. Todas sob as mesmas circunstâncias das outras, com a diferença que entre uma dessas pessoas tinha uma mulher. Então, aqui, matemática na minha cabeça por um segundo, 39 pessoas desaparecidas no parque da Jopamira. Todo esse lance de não investigar, né, os desaparecimentos não mudou até então. Até que um
homem de 63 anos de idade, chamado Nikolai Zakachenko, foi a primeira vítima a ser encontrada pela polícia. Na verdade, ele foi encontrado por uma pessoa que estava fazendo uma caminhada pelo parque. Essa pessoa, então, chamou a polícia, que foi até o parque e identificou que a vítima tinha um ferimento na parte posterior atrás do crânio, e que esse ferimento foi causado por um objeto contundente, tipo martelo, pedra, objeto contundente. O ferimento era tão grave que basicamente toda a parte posterior da cabeça do Nikolai tinha sido arrancada, por seja lá quem tivesse feito aquilo. Foi então que a polícia supostamente pensou: uau, será que os outros reports de pessoas desaparecidas também são pessoas que morreram? A polícia então pediu um help dos departamentos de polícia de outras localidades, pelo que eu entendi na pesquisa, e as buscas começaram imediatamente por todas as vítimas. No entanto, mesmo tendo uma galera fazendo a busca nesse local, não encontraram nenhum outro corpo além do Nikolai no parque. Também não foi encontrada nenhuma arma do crime. A população local até então aparentemente aceitava as teorias da polícia sobre os desaparecimentos, mas depois que o corpo do Nikolai havia sido descoberto, encontrado pela polícia, enfim, encontrado, muitas pessoas começaram a ficar, com medo, obviamente, de ir no parque. E já apelidaram o cara como serial killer de maníaco do parque. Mesmo assim, e talvez porque agora a polícia mantinha uma presença mais constante no parque, desculpa eu tá rindo, mas é que eu não sei falar nenhuma dessas palavras russas, muita gente ainda frequentava o parque, então as pessoas continuavam indo lá e continuavam a desaparecer. Entre o Nikolai, que foi a pessoa descoberta, a pessoa encontrada em novembro de 2005, até mais ou menos abril de 2006, 9 outros homens desapareceram no parque. No entanto, diferente de todas as outras pessoas desaparecidas, todos esses 9 homens foram encontrados pela polícia alguns dias depois do desaparecimento de cada um deles. Além disso, todos esses homens tinham um ferimento semelhante ao do Nikolai, na parte posterior do crânio. O que tinha, entretanto, de diferente nessas 9 vítimas, além do fato delas estarem sendo encontradas, o que não acontecia antes, era que no buraco atrás da cabeça delas... Sinto muito. O assassino começou a deixar enfiada uma garrafa de vodka vazia lá, pra deixar claro pra polícia e pra população que tinha uma teoria que poderia ser um animal selvagem ali na floresta, de que não era um animal selvagem, era um ser humano que tava fazendo aquilo. E aí o parque fechou até encontrarem o culpado, e as pessoas deixaram de ir no parque nesse tempo todo, certo? Né. Sabe aquela coisa? Comigo isso nunca vai acontecer? Pois é, muita gente ainda frequentava o parque, e uma dessas pessoas se chamava Alexander Pichulskin, de 32 anos de idade. O Alexander, na verdade, ele frequentava muito o parque desde quando ele era bem pequeno. Ele era da região, cresceu na região, nasceu na região. Ele sofreu um acidente quando ele era criança, ele bateu a cabeça, o que deixou ele com sequelas, e por consequência ele não ia muito bem na escola, e a consequência disso também é que ele sofria bullying. E ele começou a amar e frequentar o parque todos os dias porque o avô dele, na verdade, quando ele viu que o neto não tinha amigo nenhum, ou poucos amigos, porque ele tem um amigo, depois eu vou falar dele, ele ensinou o Alexander a jogar xadrez. E tipo, o menino virou... Sabe aquela menina da série do Netflix, o Gambito da Rainha? Ele virou tipo ela em 10 segundos, supostamente. Então o Alexander ia no parque pra jogar xadrez com as pessoas que ficavam naquelas mesas de concreto que eu falei. Essas mesas, elas geralmente ficam nas entradas desses parques, e essa era a única diversão dele. No dia 12 de abril de 2006, o Alexander, ele trabalhava no mercadinho local, quando ele notou que uma mulher que trabalhava no mesmo mercadinho que ele, fazia pouco tempo, parecia que estava interessada nele. E, tipo, por ele ser essa pessoa que só interagia com aqueles idosos do parque, ele ficou bastante feliz que uma mulher notou ele. Eles começaram a conversar depois que ela pediu o isqueiro pra ele pra acender o cigarro. O nome dela era Larissa Koligna. Então, Alexander e a Larissa, nesse dia que eles trocaram olhares na mercearia, eles começaram a caminhar juntos depois do trabalho. E basicamente eles começaram a ter um date normal e foram caminhando. Até que eles entraram no parque. O Alexander não pensou duas vezes sobre isso, porque ele ia todo dia mesmo. Eles passaram pelas mesas de xadrez, eles ficaram numa trilha, longe da floresta, mas eles continuaram caminhando. E eventualmente eles começaram a caminhar um pouquinho mais rápido, porque eles foram percebendo pouco a pouco que eles tinham saído da trilha e que eles tinham entrado numa parte da floresta
do parque da Jopamira. O Alexander tava caminhando um pouquinho mais à frente do que a Larissa e ele parou e olhou pra trás. Quando ele olhou pra Larissa, ela tava com uma cara estranha. E de repente ela abraçou uma árvore e começou a chorar. E aí ele ficou, tipo, o que tá acontecendo? E quando ele se aproximou dela, ela disse, aspas, você é um maníaco, né? E você vai me matar, não é? Foi quando o Alexander disse, sim, que ele era um maníaco e que sim, que ele ia matar ela. E foi o que ele fez, assim como ele tinha feito com todas as outras vítimas. Mas eu já chego nos detalhes de como esse serial killer escapou por tanto tempo. 2 meses depois de matar essa Larissa, o Alexander atraiu a atenção de outra mulher, que na verdade substituiu a Larissa na mercearia, uma tal de Marina, que tinha 35 anos de idade. No entanto, a Marina, antes de sair com o Alexander, ela disse que ela tinha que passar rapidamente na casa dela, deixar um bilhete pro filho dela, só pra dizer onde ela tava indo, com quem ela tava indo. Inclusive, ela deixou o telefone do Alexander no bilhete pro filho dela. E mesmo sabendo disso, o Alexander, ele continuou o plano. E assim como a Larissa e as outras vítimas, ele matou a Marina. Foi, aspas, apenas por causa do bilhete que a polícia linkou todos os crimes ao Alexander, que era, de fato, o maníaco do parque da Rússia, enfim. E eu coloquei aqui aspas, de propósito, porque isso não era exatamente verdade. Então, a gente vai retroceder um pouco. Quando o Alexander tinha 18 anos, em 1992, nosso serial killer disse para um amigo dele na escola que ele tinha vontade de matar uma pessoa. Esse amigo, para surpresa do Alex, eu vou chamar ele de Alex porque eu tô cansado de falar o nome dele inteiro, muito longo. Esse amigo do Alex, ele, para surpresa do Alex, disse, uau, incrível, eu também queria matar a Super. Nossa, Mara. Tá louca, mas na hora H, os dois estavam no meio do parque buscando por uma vítima e a verdade é que esse amigo tava só de papo, o Alex não. O nome do amigo do Alex era Mikhail Ochik. Eu tenho certeza que eu falei isso errado. Esse cara aí foi mudando de ideia, do tipo, cara, que tal a gente fazer isso outro dia, tal. Ele foi falando isso pro Alex e o serial killer disse, claro, bora pra casa, vai andando na frente. E aí foi quando o Alex tirou um martelo da jaqueta e decidiu ali mesmo que o Mikhail, sei lá, seria a primeira vítima dele, o amigo. Depois de matar o Mikhail, o Alexander levou o corpo do amigo dele pra um tipo de um poço ou bueiro, pelo que entendi, que tinha ali perto, no meio da floresta, no meio da parte preservada, que era cheio de água, ou aqueduto, uma coisa assim, e que tinha quilômetros de túneis, o que fazia o local ter uma correnteza, pelo que eu entendi, e que por causa disso, quando a vítima caía lá, era difícil determinar aonde ela iria parar por causa dessa tal de correnteza e vários túneis, etc, e blá blá blá. Foi nesse poço que a maioria das vítimas do Alexander foram jogadas. Dizem que no final ele começou a deixar os corpos, ele deixou exposto, né, que foram encontradas depois daquele primeiro Nikolai, porque ele queria, aspas, ser pego pelo trabalho maravilhoso que ele estava fazendo, fecha aspas. Mas eu não concordo com isso e eu já vou dizer o porquê. Então, depois de matar o Mikhail, o Alex não matou ninguém por vários anos. A primeira vítima do Alexander, depois dos anos que ele matou o Mikhail, foi em 2001, e era um outro amigo do Alex que jogava, inclusive, xadrez com ele no parque. Aliás, todas as vítimas eram pessoas que o Alexander conhecia pessoalmente, pessoas que ou jogavam xadrez com ele, ou eram vizinhos de apartamento dele. Enfim, e aqui a história começa a ficar bizarra. Quer dizer, mais bizarra. Porque nem todas as vítimas do Alexander morreram. Na verdade, as vítimas número 16 e número 17, que era uma mulher grávida e um menino de 13 anos, respectivamente, eles conseguiram sobreviver. Porque quando o Alexander jogou o corpo dessas vítimas, dessas duas vítimas sobreviventes no poço, as roupas dessas vítimas ficaram presas na tampa do poço, que fechava o poço. Então, quando elas recobraram a consciência, elas conseguiram dar um jeito de sair de dentro desse poço e ir até a polícia. Ambas as vítimas conheciam o Alexander e ambas as vítimas informaram à polícia quem ele era, o nome dele, onde morava, etc. No entanto, a polícia se negou a fazer boletins de ocorrência, se negou a investigar e ainda por cima supostamente ameaçou essas vítimas sobreviventes de que se elas falassem qualquer coisa, a polícia iriam dar um jeito de prender as vítimas, essas vítimas sobreviventes. Esse foi um dos motivos pelos quais eu disse que eu achava que o Alexander, mesmo matando a Marina, que tinha deixado lá o bilhete, não queria ou não achava que iria ser preso naquele momento. Outro motivo é que o Alexander, quando ele foi preso, né, a polícia encontrou nas coisas dele um tabuleiro de xadrez. Ele é a menina
do negócio Gambito, em que 61 dos 64 quadradinhos preenchidos lá da casinha do negócio do xadrez indicavam um assassinato supostamente cometido por ele, e que era confirmado pelo diário que ele escrevia sobre essas vítimas. Então, o segundo motivo pelo qual eu disse que eu não acredito que ele queria ser pego, pelo menos naquele momento, é porque ele precisava preencher 64 e não 61 quadradinhos para ter o negócio todo completo, que não aconteceu. Com as vítimas sobreviventes, que ele não sabia que tinham sobrevivido, aparentemente, ele só tinha matado, só, aspas, 59 pessoas. Além disso, ele não gostou nem um pouco quando a polícia descobriu que só tinha evidência para 49 das 59, que já era pouco para ele, pessoas que ele tinha matado. Inclusive, ele tentou tomar crédito pelas outras 10, do tipo, não, sou eu mesmo, sou eu. Enfim, mas a polícia não tinha evidências. Durante o julgamento, o Alexander, de novo, chegou a pedir para o juiz para dar para ele um crédito por essas outras 10 vítimas. Gente, não é engraçado, desculpa. Pelas quais ele não tinha sido indiciado nem denunciado. O juiz negou esse pedido. Ele foi condenado, o Alexander, e sentenciado à prisão perpétua, sem direito a condicional. Na época, na Rússia, a pena mais grave incluía 15 anos de pena em confinamentos solitários. 15 primeiros anos da pena de prisão perpétua em confinamento solitário, ou seja... Bom, ele já era louco, mas, tipo assim, ele provavelmente ficou bem mais doido, mas, enfim, o que é foda. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês não tenham ficado muito depresos com esse caso, porque ele é meio pesado, né? Tipo assim, eu não achava que ele ia ser tão pesado. Mas enfim, se eu cometi algum equívoco, porque minha pesquisa é limitada, conforme eu tenho dito ultimamente, por favor, me corrijam. E eu vejo, ou espero ver vocês no próximo episódio. Tchau!